Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira. Fala Magic Makers, aqui é Paulo Soares. E hoje temos um convidado que é uma explosão. Vocês vão pirar, olha só. O cara é fera demais. Ele é fera demais, ele é fera demais. Ele é graduado em Ciências da Computação, com 2 MBAs em Gestão de Projetos e Gestão da Tecnologia da Informação. Aí vocês devem estar perguntando, mas o que tem a ver isso com o Magic Maker? Calma. Ele possui especialização em Coaching, PNL e Presentation Skills. Vai vendo. Ele já palestrou em mais de 200 cidades para um público de mais de 25 mil pessoas. Estamos aqui com um mentor de oratória e comunicação, Obrigado. Cris Vieira. Obrigado, Cris, muito obrigada. Cris, é um prazer ter você aqui com estar a aqui gente, com a gente. cara. Muito obrigado, o prazer é meu. mesmo. Tô super contente, super feliz, sempre acompanho vocês e que honra estar sentado aqui. Obrigado, Vai gente. ser um bate-papo muito legal Com e eu acho que eu certeza. tô muito curiosa para aprender um monte de coisa aqui Vamos de oratória lá. e comunicação. Então bora. Eu já Vamos aprendo lá. com ele, né? Porque Verdade. ele é meu mentor Estamos também de juntos, né? oratória. Estamos juntos, Cris é aprendendo mentor juntos. do Paulo. O Cris é meu de mentor de oratória. Estamos juntos. E ele já tá me dando várias dicas já aí. Eu tô crescendo, tô percebendo que eu tenho crescido bastante em relação a isso. E eu Obrigado. acho que hoje é um podcast que a gente vem pra aprender mesmo, galera. Então senta aí, pega a pipoca Bora e lá. a gente vai aprender. E eu costumo falar que é uma via de duas mãos, né? Então a comunicação, não só você aprende comigo, mas eu aprendo muito com você também. Então é uma honra estar aqui. E aquela história, a gente está sempre evoluindo e aprendendo. E a comunicação não para. Então, obrigado pelo convite. Imagina. Obrigado, meu E caro. aí? Meu caro, conta um pouquinho pra gente, você que é um cara de tecnologia, Isso. como que você migrou pra comunicação e hoje você é um dos mestres da comunicação e oratória. Como que foi esse processo dessa sua trajetória Para uma pessoa de TI, de uma né? pessoa de TI que normalmente não gosta de comunicar? Exatamente. E a virada de chave, né? Na verdade, assim, a minha história começou, essa virada de chave, quando eu perdi meu emprego. Quando eu perdi o meu emprego. Eu comecei na área de tecnologia, como vocês bem comentaram. Sempre trabalhei por trás de um computador, por trás de uma tela. E por trás da minha tela eu desenvolvia meus programas, fazia meus softwares, todos os programas que eu tinha que entregar. E fazia muito bem feito, por sinal. Até que o meu chefe me chamou um dia e falou o seguinte: Cris, a gente sabe que você entrega muito bem os programas que você tem que fazer, você é um excelente programador. Mas a gente não ouve a tua voz. Caramba. Nas reuniões de trabalho, você não opina, você fica quieto, você nunca fala, você se esconde atrás desse monitor gigante. Quem é o Cris? E Cris, a gente precisa que você se comunique. Porque se você não se comunicar, você está se isolando cada vez mais, você está virando cada vez mais uma pessoa, um eremita dentro da empresa, dentro de uma caverna, e ou você se comunica, ou você se comunica. E aquele recado para mim foi o Aquilo te momento. impactou? Impactou a ponto de 2 meses depois eu ser mandado embora. E o motivo do meu desligamento foi falta de comunicação. É inacreditável a gente estar na Deus frente do de um céu. mentor de comunicação e oratória que foi demitido Exatamente. por falta Que de poder comunicação. da transformação, Não, cara. exatamente. E eu costumo falar sempre dessa história porque foi uma história que não é que impactou outras pessoas, impactou a mim. Sim. Impactou a mim. Eu senti na pele a dor de ser mandado embora por não saber me comunicar. Eu entregava meu trabalho muito bem entregue. Eu fazia o meu programa muito bem feito. Eu tinha ótimas avaliações, mas eu não interagia com as pessoas. E você não interagia por quê? Você era tímido? Você era antissocial? Eu era tímido. Qual que foi essa... Eu era tímido, mas eu tinha muito medo do julgamento alheio. Eu tinha muito medo de parecer ridículo ao falar. Autocrítica, poderia falar? E aí é um ponto legal que você trouxe agora, porque eu colocava na minha cabeça de que o medo era do julgamento externo, mas não era. O julgamento era interno. Era teu. Era o meu medo, era a minha Você cria autocrítica. aquele mundo, né? E hoje a gente tá falando de Olimpíadas, eu levava, como se fosse um salto com vara, eu levava a barra ao máximo para mim mesmo. Eu não vou falar porque eu não consigo falar, porque eu não domino o assunto. Eu não vou falar porque as pessoas não vão dar opinião, ou não vão dar valor para minha opinião. Eu mesmo me criticava, eu mesmo me sabotava. Não foi ninguém que falou isso Não, pra você. Ninguém nunca falou isso para mim. Mas eu me travava tanto que eu não conseguia. Eu me auto-sabotava, síndrome do impostor. Sim. As pessoas falavam, eu mesmo me falava assim, não, eu não vou falar porque vai ser ridículo e tal. E eu me fechava cada vez mais numa concha e me Eu só isolava. preciso desenvolver aqui, Meu seu trabalho foco tá era... feito.
E não tava. Você entregava e E não pronto. tava. E não tava. E aí a gente começa a perceber que sem comunicação e sem essa interação, as coisas não funcionam. E Cris, e como foi esse processo de você tomou essa pancada, você sentiu tudo isso, né? Imagino, e como você colocou isso em ação? Eu sei, depois que eu tomei a porrada, depois que eu caí de cara no chão, eu começava a olhar pra fora e muito, né? E eu sempre via comunicadores como Silvio Santos, grandes comunicadores, o próprio Barack Obama, que eu admiro muito, independente de política, mas a forma de se comunicar, eu falava, poxa, eu quero ser que nem eles. Como que eu posso fazer pra ser que nem eles? Ah, você E tinha aí essa ambição. Eu tinha essa ambição, eu tinha essa ambição, eu queria. Mas a minha grande dúvida era começar por onde? Por onde eu começo? Como que eu chego naquilo ali? Claro, não vou virar um político como Barack Obama, um grande comunicador como o Silvio Santos, mas onde eu posso melhorar o Cris? E aí eu comecei a trabalhar com um autoconhecimento muito forte. Eu comecei a tentar identificar quais eram as minhas travas. Antes de fazer qualquer curso, melhorar a voz, por que eu me travava? E aí eu comecei a fazer cursos de programação neurolinguística, comecei a fazer cursos de autoconhecimento, de meditação. Ou seja, foi uma coisa muito mais... Foi um estudo. Caraca. Um Uma transformação autoconhecimento mesmo, né? Foi. muito Foi. mais do que a técnica Foi. nesse momento. Joyce, foi um estudo interior muito forte. Porque E as você estava pessoas... comprometido com aquilo, com aquele Muito, processo. muito. Foi a partir desse momento que eu falei assim, ou eu mudo, ou eu não vou sobreviver no mercado. Independente da área, né? Independente da área. Porque hoje em dia qualquer pessoa precisa se comunicar. Qualquer pessoa, independente da sua área de atuação. Se é turismo, se é psicologia, se é direito. Hoje eu trabalho com pessoas variadas. Hoje eu trabalho com gente que é desde pastor de igreja, como eu comentei para vocês, desde pessoas que querem se comunicar para pregar para os fiéis, como pessoas que querem se comunicar para vender mais, para dar aulas. Então a comunicação é tudo na vida. E foi nesse momento que eu tomei a porrada que eu acordei. Foi nesse momento. E então, se jogou, né, nesse processo. E eu me joguei. E eu parei de fazer uma coisa que eu fazia, que talvez muitos estejam fazendo hoje, que vê essa questão de comunicação, que é procrastinar. Eu sei que eu preciso, mas eu não vou ainda. Eu sei que eu preciso, mas não, calma. Deixa eu ficar aqui no sofá, é mais gostoso. Foi a partir desse momento. Você teve que sair da zona de conforto. Eu tive. Na porrada, mas tive. Mas foi uma porrada boa. Foi uma porrada boa. Depois eu fui entender o que era essa porrada. E aí eu comecei a ler, participar de cursos, comecei a estudar sobre o tema e comecei a fazer uma coisa que eu não fazia antes, que era me jogar. Eu comecei a me jogar e tomar tapa na cara, passar vergonha, começar, porque é um processo. Ninguém nasce com o dom da oratória. Hoje a gente vê o Silvio Santos, de novo, Barack Obama, essas pessoas, Steve Jobs. Esse pessoal não nasceu comunicando do jeito que eles comunicaram, eles aprenderam. Exatamente. Claro que tem pessoas mais naturais que falam muito bem, que se comunicam com uma naturalidade muito boa, a Joyce é uma delas, mas é um processo que a gente aprende. Você não nasce sabendo. Então não é um talento. Não, não é. Comunicação e oratória não é um talento. Não é um dom. Não é um dom. Não Você é. pode treinar. Você pratica, você treina, mas você tem que ter as técnicas corretas. E uma das coisas que eu costumo falar para as pessoas que estão comigo é não tente ser algo que você não é. E eu tentava muito no meu começo imitar as vozes do William Bonner, falar de uma forma mais postada. Não. A principal coisa da autenticidade, né? é a naturalidade, a autenticidade, é ser você. Quando você entende isso, aí as técnicas vêm. Técnicas de voz, técnicas de postura corporal, tudo vem. Mas se joga, não fica esperando. Procrastinação, não. Vai e se joga, dê a cara pra tapa, porque esse processo, ele vai te deixar grande, ele vai te fazer evoluir e escalar. Ô, Cris, e quando você percebeu que aquele processo de transformação que você se jogou estava valendo a pena? Quando você começou a perceber? Porque a gente também precisa ter... Eu acho que precisa dar certo, que nem você ir na academia e você olha que está dando certo, que eu estou melhorando, né? Como que você percebeu isso no processo de comunicação? Quando eu fui readmitido pela mesma empresa que me mandou embora. Pela mesma empresa. Pela mesma empresa. Não vou citar nomes aqui, Sim. mas uma Sim, multinacional americana. E quando a pessoa que me readmitiu, ela chegou pra mim e falou assim, Cris, cadê aquele Cris caladinho? Cadê aquele Cris caladinho? Você se transformou, então. Eu tinha um apelido, eu não sabia do meu apelido dentro da empresa. Na entrevista de readmissão, ele falou, você sabe qual que era o seu apelido aqui? Eu falei, não, era CC. Por que CC? Cris caladinho. Mentira! Cris caladinho. Caramba. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, o que eu tô fazendo, o investimento que eu tô fazendo tá surtindo efeito. E as pessoas, externamente, elas veem, elas percebem isso. Elas reconhecem isso. Aí, a partir do momento que você tem o reconhecimento, que você não só reconhecimento explícito, que a pessoa falar,
não é mais o Cris caladinho, mas as pessoas começarem a olhar enquanto você fala, as pessoas começarem a sair e tomar uma ação frente ao que você acabou de entregar, aí você começa a ter o payback, aí você começa a ter o retorno do que você acabou de fazer. E isso é a coisa mais gostosa que tem. Mas até esse momento você estava estudando e se aprimorando, mas não para ter isso como uma profissão. Não, nem nunca. passava na cabeça. Nunca. Você queria melhorar como profissional, como melhorar sua comunicação. E hoje você é um mentor dele. Eu queria ser um profissional de TI melhor sucedido. Que me comunicasse, que participasse de reuniões, que participasse de apresentações. E aí comecei a ser convidado para isso. A tua pergunta é muito boa, porque aí a partir do momento... Exato. Como que essa veio curiosidade, a primeira oportunidade de trabalho com comunicação? Porque aí quando começaram a falar o seguinte, peraí, Cris, esse programa você desenvolveu, não foi? Esse software? Foi eu que desenvolvi. Você fala tão bem aqui dentro, você não quer fazer uma apresentação para o cliente sobre esse programa? Você domina o programa e você está falando agora tão bem. Você não quer ir para frente? Eu falei, o quê? Fazer a venda? Eu programei, eu não vou vender. Não, né? Vem me ajudar a vender, faz a pré-venda. Vem comigo. E aí a coisa começou a virar. Então começaram a vir convites dentro da própria empresa para eu participar de eventos que a empresa sempre fez, mas eu nunca fui convidado. Por que será, né? Olha porque isso. Cris Caladinho Olha operava. As oportunidades que foram abrindo, né? Cris Caladinho reinava. E aí eu comecei a ir pra frente. Eu saí de trás do monitor e comecei a ir pra frente do monitor. Aí as pessoas me chamando pra ir junto. E você se preparava com mais pra isso, pra esses eventos? No começo, não. Aí como parte do meu processo de evolução, que você vai tomando tapa de tudo quanto é lado, esse Cris Caladinho começou a estudar um pouco pra falar o seguinte, antes de eu ir pra lá falar do meu programa pra aquela pessoa... Quem é aquela pessoa? Quem é o público que eu vou falar? Qual que é o interesse desse público? Qual que é a dor que ele tem para eu poder me comunicar melhor e gerar conexão? Isso eu não fazia antes, eu comecei a fazer. E aí começam a vir as técnicas para você se tornar um melhor comunicador. Mas eu nunca coloquei comunicação como uma profissão principal para mim. Sempre foi tecnologia. Caraca. Mas aí a coisa começou a ir. E começou a tomar forma e eu comecei a adorar. E aí juntava duas coisas que eu gostava, que era as ciências da computação, que foi onde eu me formei, junto com a capacidade, eu sou leonino também, e a capacidade de estar na frente da luz ali, falando sobre uma coisa que eu fiz. Aí eu falei, poxa... E aí as pessoas começaram a falar, poxa, Cris, pega esse negócio de comunicação que você tá fazendo tão bem agora, deixa eu de ser Cris caladinho, pô. Traz pra frente. E quando foi que você teve a oportunidade de fazer sua primeira palestra ou a sua primeira aula ou mentoria remunerada? Que você falou, peraí... eu tô ganhando dinheiro de uma outra forma com a comunicação. Você se lembra como foi isso? Lembro. Uma pessoa da mesma empresa. Olha, engraçado essa empresa, né? A mesma empresa chegou pra mim e falou assim, Cris, eu queria... Tem história também essa empresa da sua vida. Não, eu costumo falar que eu não guardo rancor, muito pelo contrário, eu sou agradecido. Olha só. Me mandou embora, me recontratou e me deu a chance de fazer meu primeiro trabalho remunerado como comunicador e mentor. Que legal. Porque uma pessoa lá de dentro, que também passava pelos mesmos desafios que eu, uma pessoa de TI, que não se comunicava... que precisava se comunicar, não chegou a ponto de ser mandado embora, mas estava tendo avaliações negativas por isso, falou assim, Cris, me ensina o que você faz. Eu falei, o quê? Como assim ensinar o que eu faço? Não sei, como assim? Nunca dei aula. Não, coloca pra mim, eu quero fazer o que você faz, eu quero aprender. E aí foi quando eu dei o gatilho de eu colocar num papel um plano estruturado, que não era tão estruturado. Do que você passou, né? Do que eu passei. De colocar um método por trás para ensinar essa pessoa, que não foi perfeito, a minha primeira mentoria, sou honesto para falar, não foi legal, mas essa pessoa é agradecida até hoje, porque eu transferi alguma coisa para ela. E aí eu comecei a ver que essa transferência que eu estava fazendo para ela poderia escalar. E aí eu comecei a empacotar esse conhecimento de comunicação, as porradas que eu levei, como sair das porradas, como levantar, no método. E aí começar a colocar em forma de mentoria, de treinamento. E quantas pessoas têm dores em relação a essa questão da comunicação, muitas, né? Muitas. E dificuldades e aquela procrastinação também junto, né? E a gente não vê o avanço, fica numa caixa preta, aquele receio todo. E você sabe, Paulo, é isso que você falou e o que a Joyce falou agora há pouco também. Porque muita gente tem na cabeça o seguinte, pra que eu vou aprender a me comunicar? Eu não sou o Silvio Santos. Eu não tô num programa de caravana do SBT. Não tô num programa pode falar, fica Pode falar? Pode falar. Eu não tô num programa de caravana pra me comunicar. Exato. Então pra que eu vou me comunicar? Ai, tá tão gostoso esse sofá aqui, deixa eu ficar aqui. Não. Então muita gente... E outra coisa que eu comentei que a Joyce falou muita gente acha que aquele é um dom.
Ah, não, eu não... Não nasci pra eu isso, não nasci pra né? isso. Eu não posso chegar nisso. Não. Isso aí é só pra quem tem Mas e essa... quando pinta a necessidade para aquele cara ir fazer uma palestra na semana que vem? E aí o cara fala, putz, e agora? E você sabe que saiu há um ano atrás, acho que é um ano atrás, saiu uma matéria na revista Você RH. Tem a Você SA e tem a Você sim, RH. Sim, e a Você RH, ela fala, eu não tenho a capa aqui, depois eu mando, que a habilidade mais em falta nas pessoas hoje em dia, no mercado de trabalho, não importa a profissão, é a comunicação. Olha isso. É o skill que mais é Tá apreciado e que mais falta. E assim, e são coisas que as pessoas só vão perceber com a dor, com o que eu sofri lá atrás de ser mandado embora. Talvez não chegue a esse ponto crítico, mas... De não ter oportunidades, né? Às vezes você não está tendo a oportunidade, não te falam por quê, mas é a tua capacidade de comunicação. Olha isso. E quanta gente não fala? Eu tive a sorte e a bênção de alguém chegar pra mim e falar assim, o teu problema é a comunicação. Mas e quando é velado? E quando você não sabe? E quando não chega a oportunidade e você não sabe por quê? Será que a tua comunicação não pode estar ali jogando contra você? Então, foi nesse momento que as empresas começaram a ver. E é a habilidade hoje. Hoje eu converso com mentorados que eles falam para mim, Cris, na entrevista, a primeira coisa que o entrevistador me pergunta é a minha capacidade de lidar com conflitos, a minha capacidade de interagir com outras pessoas. Além da parte técnica do trabalho, se você é uma pessoa de finanças, como calcular o ROI, o ROA, como você calcular retorno de investimento, mas como que você lida com trabalho em equipe? Como que você lida numa situação de conflito com outras pessoas? Comunicação tá ali. Exatamente. Tá implícita. O tempo todo, né? Ninguém vai te fazer uma pergunta para você. Qual que é a sua capacidade de ser orador? Não. Sim. Não, mas a comunicação tá permeada ali. Perfeito. Legal. E, Cris, a gente aprendizado tá aqui... já, Não, né? já tô aqui. Aprendizado já. Queria estar com a caneta, vou ter que assistir o podcast depois. E, Cris, me conta uma coisa aqui. Aqui na nossa maioria da nossa audiência, né? A maioria da nossa audiência são os agentes de viagem, são os Magic Makers. O que comunicação e oratória tem a ver com vendas? Boa pergunta. Eu costumo falar o seguinte, e agora quem vai falar não é o Cris. Quem vai falar é um carinha novo chamado Aristóteles, da Grécia Antiga. Esse carinha, ele falava o seguinte, para você hoje fazer com que alguém tome uma atitude para comprar você, e comprar você é fazer venda. Eu só compro um pacote teu se eu compro você. Sim. Eu só compro algo de um agente se eu compro aquele agente. Eu não estou comprando produto, estou comprando a experiência. E ele falava, o Aristóteles lá atrás na Grécia, não tinha Disney ainda, ele falava de que existem 3 pilares que eu preciso utilizar. Um deles é credibilidade, o segundo pilar é emoção e o terceiro é a lógica. Se eu não estabelecer credibilidade para aquela pessoa confiar em mim e eu não utilizar a emoção para convencê-la, a lógica não vem. E você como agente de viagem, vocês que estão ouvindo aí, vocês trabalham com algo que é fundamental, que é a emoção. Então o que eu digo, a melhor maneira de você persuadir alguém, e persuadir não é negativo, é positivo, para comprar um pacote ou para comprar qualquer experiência de vida, é utilizar o segundo pilar de Aristóteles, que é a emoção. É você utilizar da emoção dele estar transformando a vida, realizando sonhos de visitar um local que ele nunca foi, de trazer memórias e experiências, de trazer lembranças para dentro da vida daquela pessoa, ou daquela criança, ou daquela família, de uma forma mágica. Exatamente. E a melhor maneira de trazer emoção é contando histórias. Perfeito. É a melhor maneira. Então você como agente, você como uma pessoa que está realizando o sonho daquela pessoa que não está comprando uma passagem aérea, não está comprando um ingresso para Disney, está comprando uma experiência, está comprando emoção, está comprando lembrança. Conte histórias de outras pessoas que já realizaram esses sonhos. E as pessoas adoram escutar histórias, né? E às vezes até a tua. Como é que foi a tua primeira experiência, mesmo como agente indo para Disney? Quanta gente, eu lembro até hoje, eu tive a primeira oportunidade de ir para Disney a trabalho. Eu fui pela minha empresa, eu trabalhava numa empresa que ela era dona dos parques da Universal. Assim, é NBC? A GE. A GE, Que era a dona da NBC. É verdade. Que era a dona da NBC. Verdade. E eu fui para lá numa convenção de vendas. E nessa convenção de venda eles fecharam o parque da Universal à noite. Que é sensacional, à noite. Né? Já mostra pela exclusividade, né? Puxa, tô aqui. E foi a primeira vez que eu estive na Disney. Na Disney. Em Orlando, né? Em Orlando. Foi a primeira vez que eu estive naqueles parques. Sim. E eu chorava como uma criança. Que legal. Nossa.
E como que eu convenci o meu filho a querer ter a vontade de ir para lá? Que hoje em dia ele não demonstrava tanto interesse, foi contando a minha história. Então você, como agente, conta a tua história de como foi a tua primeira vez. É isso. E a emoção, quando a gente conta a história, ela transborda pelos olhos, né? Eu costumo falar isso. A Joyce adora contar histórias. Eu adoro contar histórias, porque são memórias, às vezes negativas, às vezes positivas, mas que em ambos os casos você consegue transbordar essa emoção. E aí a emoção conecta, né? Então, quando você está contando uma história, seja ela feliz ou triste, pelo menos é o que eu penso e o que funciona comigo, você consegue passar aquela verdade, a credibilidade que você fala. A emoção passa muita credibilidade. Passa. E aí a pessoa consegue se conectar com você naquele momento. Exatamente. Eu gosto muito de contar histórias. O Walt Disney era um excelente contador de histórias, né? Fala-se muito do storytelling hoje em dia, né? Então o storytelling ele tem que estar presente em qualquer profissão, em qualquer nicho de atuação. Principalmente em quem trabalha com viagem, né? Principalmente. E eu costumo dizer o seguinte, o storytelling é o diferenciador, porque existem vários bons comunicadores. Só que a comunicação ela tem que ser vista como algo que engaja. Hoje em dia é tão difícil você conseguir a atenção das pessoas. Eu não sei como que é na área de vocês. Hoje em dia, você conseguir a atenção de alguém é difícil demais. Quantas palestras eu já fiz lá atrás, quando eu estava saindo do Cris caladinho para o Cris de hoje, aprendendo ainda a me comunicar, que eu via pessoas numa palestra olhando para o celular, olhando para baixo, olhando para cima, porque eu não estava engajando com eles. E eu percebi... Isso te incomodava? Mas demais. Eu olhava e falava assim, nossa senhora. E isso incomodava a ponto de virar uma microdepressão. Falar o seguinte, poxa, eu sou chato. Ninguém quer me ouvir. Eu sou chato. E aí eu comecei a incorporar a oratória moderna. Eu comecei a falar, eu preciso mudar alguma coisa. Eu não tenho que ser aquele comunicador que imposta a voz e que fala monótono assim o tempo todo. Como é que eu trago emoção? Né? Eu preciso aplicar o que a Joyce acabou de falar, storytelling. A partir do momento que eu comecei a aplicar storytelling, eu comecei a ver que as pessoas deixavam o celular de lado e ficavam ali. Elas podem até não estar acreditando no que eu estou falando, mas eu consegui chamar a atenção delas contando uma história. Não tem coisa melhor. E hoje é o que eu recomendo para qualquer profissão. E que dica que você dá para pessoas que não estão acostumadas a contar histórias, que têm dificuldade de contar história? Como que a gente começa esse processo? Olha, lembre de histórias ou fatos, sejam seus ou sejam de outras pessoas. Não precisa ser seu. Pode ser que talvez você não tenha vivido aquela situação para contar uma história. Mas lembre de pessoas que você já viu uma transformação para uma história. Então, nessa história que você for contar, ela tem que ter um personagem. Anotem aí, começa a anotar. Ele está dando um método, um passo a passo aqui. É um passo a passo. É ouro puro pra você. É ouro. Por isso que eu falei, pega a pipoca e senta aí do lado e a caneta e o caderno. Tem que ter um personagem. Esse personagem pode ser você ou pode ser uma outra pessoa. Esse personagem, ele tem que ter um sonho. Ele tem que ter um objetivo. Então, personagem, objetivo. Mas para chegar naquele objetivo, esse personagem passa por desafios. Pode ser que aquela pessoa, por dores, aquela pessoa não conseguiu visitar Orlando porque não tinha condições, ou porque o momento não estava favorável, ou porque aconteceu algum problema que ela não... Quais são os desafios que impediram com que ela conseguisse chegar no objetivo dela? E vai gerando engajamento essa história toda. Exatamente. E como você, como agente de viagem, conseguiu ajudar essa pessoa que tinha aquele sonho, mas que tinha aqueles desafios, a resolver esses desafios? Como que você foi o agente, não de viagem, mas de transformação na vida daquela pessoa? O que você trouxe de valor ali? Você tem que trazer isso para a pessoa. E a Disney usa muito isso nos filmes, nos parques. Vários filmes hoje usam isso. Se você assistir um filme no cinema, eu adoro cinema. Sim. Antigamente no cinema começava como uma história? Inclusive do James Bond. Começava com o título do filme, né? James Bond não sei o quê. E aí começava as letrinhas subindo, olha isso. 007. Estrelando fulano de tal, não sei o quê. Começava e você ficava ali esperando. Hoje não é assim. Você vai no cinema, já começa aquele quebra-pau. Impacto, aquela coisa. Já começa o quebra-pau, você fica ali, tal. E aí depois do quebra-pau, aí aparece o título do filme.
E começa a história. Mas o quebra-pau inicial já te prendeu a atenção. Sim, foi Exatamente. aquele gatilho Foi um inicial. momento pra chave, fazer. foi um momento chave, né? Isso é um storytelling. Já começou com um desafio, já começou com um objetivo, o personagem correndo em cima do telhado tomando tiro. E dali se desenvolve aquela história toda. Exatamente. E ali você começa a comer mais pipoca. É. Porque você fica preso. Não, e aí você quer saber o final. Quando você estava contando do agente que a pessoa ia para Orlando e não conseguiu. Isso chama atenção. Por isso que novela é um sucesso, né? Porque você fala assim, peraí, agora eu quero ficar pra ver o que vai acontecer. Exatamente. Você fica querendo acompanhar aquela historinha, aquela narrativa. Eu quero ver o final Eu quero disso. ver o final. Será que vai ser um final feliz, um final triste? Não sei, mas eu quero É verdade, é verdade. Então, o storytelling, ele é hoje a habilidade mais diferenciadora de comunicação. E ele resulta em vendas. Ele resulta em vendas. Não é contar historinha pra carochinha. E isso vem desde a época do... Não sei aqui, eu tô com cabelo branco. Mas desde a época da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, adorava. Qual que era o lema do Castelo Rá-Tim-Bum? Senta que lá vem história. Senta que lá vem história, É é verdade. verdade. isso. E a pessoa sentava ali. E a gente tá acostumado, nós como seres humanos, a ouvir histórias desde quando a gente é criança, né? É. Tinha a historinha que os nossos pais contavam Isso. pra gente dormir, depois a gente A ganhava professora. livrinhos de história, ou seja, já faz parte do nosso DNA ouvir histórias. Eu acho que o ser humano, de natureza, ele já gosta de ouvir histórias, né? Ô Joyce, Paulo, eu costumo falar nas mentorias que eu faço de que quando a gente tem a sessão prática e a pessoa vem apresentar para mim slides e PowerPoint e começa com aquela apresentação formal, slide número 1. Eu falo, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Conta esses slides na forma de uma história e como se você não tivesse os slides por trás. Esquece, deu pau no PowerPoint. Computador queimou, faltou energia. Como que você conta uma história sobre o que você vai querer me vender aqui Muda agora? completamente a É abordagem. Nossa, outra pegada. É outra pegada. E o que a Joyce falou de que a gente tem história no DNA é verdade. Desde aquelas pinturas das cavernas rupestres, que se você for entrar numa caverna, você vê lá uma sequência. É verdade. Aquilo é uma história. O cara com a vara na mão, com uma lança, o animal correndo, aí a tribo vem junto, tudo pintadinho. É uma história. E tem um começo, Prende. meio e fim, né? Tem um começo, meio e fim. Tem um começo, meio e fim. E dizem, tem estudos que falam, aí não é o Cris Caladinho falando, aí são estudos mesmo, que falam que quando você conta história, você faz com que quem está recebendo a tua mensagem guarde 22 vezes mais do que você Olha, que duas vezes interessante mais. isso. É muito alto esse índice. E 22 você vezes percebeu, mais. Cris, você falou que você identificou que você precisava ter uma metodologia moderna Sim. e que você pudesse engajar mais pessoas. Você percebeu essa mudança drasticamente quando você começou a aplicar esse tipo de técnica? Percebi, inclusive eu uso isso até no dia, usava isso no dia a dia lá na minha época de tecnologia. Quando eu ia vender um projeto, ao invés de chegar e falar sobre o meu produto de tecnologia, sobre o meu software, esse software ele te ajuda a fazer isso. Quando eu contava a história de quem já usou, de quem está tendo benefício, de quem teve dificuldades no processo e utilizou esse produto para resolver aquelas dificuldades, e colocava isso numa forma de uma história, era outra coisa. E principalmente se eu fizesse com naturalidade, sem depender de slides. Se eu sentava aqui como num podcast gostoso desse aqui e conversando com uma caneca, falando do meu produto sem a pessoa perceber, mas contando uma história. Caraca. Você vende sem a pessoa perceber. A pessoa sabe que você vai vender alguma coisa para ela. Mas é tão gostoso comprar na forma de uma história quando você acredita, quando você se vê ali dentro. A gente entra dentro da história. E acho que esse que é o ponto. Fica um processo natural, né? Da comunicação. E a coisa é mais simples do que a gente Muito pensa. mais. Porque a gente mesmo que Muito coloca mais. um monte de obstáculo, né? Muito mais. E tem que ser um processo natural. Claro, você não aprende isso assim. Não é hoje, amanhã você já Tem que praticar, tem que né? praticar. É prática. Mas é prática. Estudar, praticar, estudar. Mas é prática. Tem vários livros que eu recomendo. Quem depois tiver interesse, manda mensagem aqui para vocês ou para mim, enfim. Tem vários livros. Na mentoria eu abordo muito isso. No treinamento eu abordo muito isso, que para mim é o diferencial. Eu não tô ali para ensinar a comunicação de que, vamos só colocar a voz de um jeito, falar grave. Não. É contar histórias. É o impacto da comunicação na tua profissão. Vender mais projeto, convencer clientes. Eu tive num caso agora recente, não tem nada a ver com viagem, mas recentemente eu comprei um apartamento. Quando eu cheguei no stand de vendas, a primeira coisa que a pessoa fez comigo não foi me mostrar valores, não foi me mostrar tabela, nem aquelas brochuras para ver o Que imóvel. é chato pra caraca. Ela me colocou numa sala 4D com um baita de um vídeo imersivo, como se fosse na Disney.
com a aguinha caindo com calor, mostrando o resort do prédio e tudo mais, contando uma história dos imigrantes que chegaram no bairro da Moca, que eu moro no bairro. Tinha um storytelling Eu todo entrei ali dentro. É. Eu tava na piscina. Eu entrei ali dentro. Eu saí, qualquer valor ali valia a pena. Olha que interessante, Que né? legal. É. isso. E já utilizando a tecnologia Tudo. a favor da Exatamente. comunicação, Tudo. né? E a experiência, né? A experiência. A experiência que ela te gerou, né? É. Porque ele entrou no seu emocional, que foi Exato. aquilo que você falou. Exato. Eu me vi ali dentro. Eu falei, E poxa, aí a lógica fez sentido. é. E minha família aqui nessa piscina? Olha que gostoso que seria. É outra coisa. Você já começa no si, né? Mas É. e se quando nós vamos estiver juntos aqui, vamos aproveitar E isso. o vendedor tava me esperando na porta com um sorriso e falou assim: esse aqui eu já vendi. Eu contei uma historinha pra ele. Funciona, gente. Funciona. Não tem jeito, não tem como correr. Que legal. Não tem como correr. Então contem histórias, é a dica que eu dou. Fantástico, Contem histórias. Fantástico, Legal. fantástico. Indo um pouquinho pra tecnologia, Tá. como que você vê, Cris, você que estava falando agora há pouco tempo que você estava numa palestra de inteligência artificial em 2019 e a gente vê um processo de aceleração Nossa, assim demais. massivo É. da inteligência artificial, a generativa também. Como que você vê o papel da comunicação nesse processo que muitas vezes quem vai fazer vai ser a própria inteligência artificial? Como que a gente pode se destacar nesse processo e não ser retirado das nossas funções, que é o que está gerando esse tipo de receio? Eu costumo falar que é o slogan das bebidas: use com moderação. Por que é use com moderação? Porque a inteligência artificial ela veio para te apoiar, veio para te ajudar, mas ela nunca vai poder te substituir. E não queira que ela substitua você, porque ela não vai ter algo que é muito crítico que a gente tem como ser humano e que nenhum robô vai ter, que é a emoção. Nunca. Ela pode ter, para quem trabalha mais com marketing, pode ter o copy perfeito, mas se tiver aquele texto e você não aplicar a emoção para passar aquele texto, então a inteligência artificial ela tá aqui para te ajudar e para te apoiar, mas não para te substituir. Então use sim para gerar um texto, para você revisar alguma informação, até para criar alguns slides, mas não confia 100%. Tem que ter o teu toque, tem que ter ali a emoção. Até porque eu costumo falar que é o seguinte: você como comunicador, se você só se apoiar na bengala da inteligência artificial, que tá ali para ajudar, que tá ali para te apoiar. Um copiloto, né? É um copiloto, mas não deixa o copiloto pilotar teu avião sozinho, não. Exato. Você sabe que você falando de copiloto, você me deu um gancho. O avião hoje ele é pilotado praticamente por inteligência artificial. Exatamente. Ou por computadores, fly-by-wire. Exato. Só que quando aquela inteligência artificial percebe de que tem alguma coisa muito errada, ela devolve o controle pro piloto. Ela meio que desliga, né? Ela desliga agora você que tá na ação. Por isso que não vai ter nenhum avião, nenhum carro. Apesar dos carros, as pessoas já tem carro. Tem que ter alguém ali. Tem que ter, porque aquela experiência passada, o que alimentou a inteligência artificial são as experiências passadas de pessoas. Sim. Então, voltando para tua pergunta. humanas, né? Voltando para tua pergunta, que aí eu começo a viajar. Mas a inteligência artificial use como apoio. Nunca substitua, nunca deixe ela tomar controle total. Porque senão você vai se deixar sua comunicação ser igual de todo mundo. Eu costumo falar, se você é um comunicador que só usa a inteligência artificial e se apoia nela 100%, o que impede de você fazer um texto, a Joyce fazer outro e eu fazer outro no chat GPT da vida, Sim. e eles serem quase iguais? Nada. Pode mudar uma vírgula, uma palavrinha, mas a essência tá ali. Hoje já existe inteligência artificial para detectar que o texto foi feito pela inteligência artificial. Tem isso mesmo. Já tem. Exato. Se você se Tanto que o Google não permite Não, você ter um SEO ele não deixa. quando é inteligência artificial. Se ele identifica que ele já não deixa fazer o SEO. A escola do meu filho, viu, Gabriel? Já tem coisa ali que pega. Se ele fizer um eu bati na mesa. Se ele fizer um trabalho de escola, Gabriel, e tiver todo na inteligência artificial, a professora pega. Olha só. Ela já pega- tem os alunos já utilizando Porque ela pega o texto que ele fez, joga numa outra inteligência artificial e fala Pra assim: bater. isso aqui foi um humano que escreveu ou não? Gabriel, fica ligeiro. Fica de olho, Gabriel. Fica Olha a ligeiro. dica aí. Então, seja Bacana. humano, use a emoção. Legal. Disse tudo. Ô, Cris, você acredita que agora com toda essa tecnologia e tudo mais, que qualquer pessoa pode ser um orador ou um palestrante? E o que você orientaria para quem está começando do zero?
Eu tenho certeza que sim, qualquer pessoa pode ser um bom comunicador e um bom orador. Claro que vão sempre existir pessoas com mais naturalidade de se expressar, você é um exemplo, mas sempre qualquer pessoa vai poder aprender as técnicas. E o primeiro passo que eu dou para as pessoas é, se você quer investir na sua comunicação, antes de você saindo fazendo exercícios vocais, colocando a caneta na boca para evitar travar a boca, se você quer ser um bom comunicador, faça um exercício de autoconhecimento. Olha isso. Exercício de vai para trás. O meu método, eu tenho um método chamado método APEC. A primeira letra, que é o A, é de autoconhecimento. Perfeito. Eu não ensino ninguém a fazer PowerPoint antes da pessoa não passar por onde está a trava de comunicação dela. Porque senão o PowerPoint vai só propagar o erro. Eu não ensino. Muita gente me procura e eu nego mentoria, eu nego treinamento quando a pessoa fala, eu preciso de apoio para criar PowerPoint bonito. Não é comigo. Tem profissionais que são para isso. Sim. Não é comigo. Autoconhecimento é a primeira dica que eu dou para as pessoas que querem investir em comunicação. Então, saiba como que é a tua voz. Saiba o que te trava. Sabe o que te bloqueia. Será que tem trauma passado? Vamos trabalhar ali primeiro, porque na hora que a gente destravar essa aqui, o resto vai vir, que vai vir fácil. E vem. Faz muito sentido, porque a hora que você se conhece, você consegue identificar quem é você, você coloca a tua alma pra fora. E se comandar, né? Sim. Você tem um comando na sua mão. Né? E Paulo, de novo, quando eu comecei a conversar com você e eu comecei a assistir os seus vídeos, os vídeos da Joyce, a primeira coisa que eu te falei foi a naturalidade que me impressionou. Porque hoje ninguém compra coisa fake. Exato. Se eu tentar aqui ser um Chris William Bonner, com perdão, o William Bonner tem um estilo de comunicação porque ele precisa pro Jornal Nacional. Sim. Eu não sou o William Bonner, eu não sou o Cid Moreira para quem mais as antigas. Não adianta. Eu posso colocar a voz, se eu não for o Cris natural... Você tem que apresentar quem é o Cris, né? Para vender confiança, eu tenho que gerar confiança. Essa confiança vem de mim mesmo. Então não adianta, tem que ser eu. Senão a máscara cai uma hora. Cai. E aquele primeiro ponto que você falou da credibilidade, né? O quanto é importante a credibilidade dentro desse processo da comunicação. Exatamente. E, de novo, não sou eu, é Aristóteles que falava isso. Para você chegar na lógica, você que é um profissional de finanças também, que tem essa finança dentro do teu DNA, para eu vender e fazer a justificação de um ROI, se eu souber contar aquele ROI ou aquele Excel com emoção e trazer credibilidade, o Excel vai que vai. Exatamente. Eu vendo meu projeto muito fácil. Então, seja humano. Acho que e seja natural. Acho que esse é o ponto principal. Então, segundo o Cris, qualquer pessoa pode ser um orador, um bom comunicador. Se você tá com essa trava aí, achando que isso não é para você... Você tem chance. Você tem chance. Legal. E muita. Eu me lembro até, acho que dá para contar rapidinho um case aqui que eu vi numa dessas palestras. O Paulo... Pode contar que a gente adora ouvir histórias. Conte-me. O ex-CEO do McDonald's, esqueci o sobrenome dele. E essa história é Paulo, boa. Esqueci o sobrenome dele agora, mas depois eu coloco aqui no podcast. Mas ele tinha um grande projeto, né, que ele meio que reformulou o McDonald's, que estava realmente caindo a demanda aqui dentro do Brasil, e ele era o CEO aqui no Brasil, ele tinha que apresentar um projeto lá nos Estados Unidos, né, para os headquarters, pro CEO da Corporation McDonald's. E ele tomou uma decisão de que o Mac precisava estar mais próximo do brasileiro, depois de uma pesquisa que ele fez. E ele foi o cara que definiu que o Mac aqui no Brasil ia se chamar Mac, como eu falei agora. Mac, né? Mac, você entende? Na Paulista a gente vê lá o nome Mac. Imagina para os gringos aceitarem isso. Como assim McDonald's? E uma marca tradicional. Vai mudar o nosso nome, né? Que você não tem isso no mundo inteiro. Então ele, juntamente com o CMO, fizeram toda uma apresentação para montar a justificativa e foram para lá para apresentar isso acredito que era Chicago. E aí, chegando lá, tava aquela tensão toda, ele fala que ele tava com aquele frio na barriga, Mas se né? preparou, Mas se preparou, né? tudo para aquilo, e aí ele viu que o clima tava meio frio e tava pesado. E aí ele... Todo mundo com aquela cara na sala, né? Aquela cara sisuda. E aí ficou aquela coisa, a apresentação já estava ali, o CMO que ia apresentar. E aí quando o CMO ia apresentar, ele percebeu que o clima estava muito tenso, ele falou assim, deixa que eu que vou falar. E aí como ele começou? Através de uma história. Ele pegou o celular, e naquela hora parece que calhou que a esposa dele
tava chamando, ligando né? para ele. E apareceu no celular, apareceu o apelido dele, né? Qual é o apelido dele? Como que ela chama ele? E eu acho que era... o nome dele era... alguma coisa assim, Babu, alguma coisa assim, que era alguma coisa de infância. Sei. E aí, ele pegou exatamente aquele gatilho e chegou e falou assim, cara, esse aqui é um nome carinhoso que a minha esposa me chama. Porque tem a ver com a minha infância, como a minha avó me chamava. E aí e só ela que me chama desse jeito, porque ela tem uma proximidade muito grande comigo. E ninguém mais me chama desse jeito. Olha isso. E o que a gente quer te apresentar aqui, e você já sabe, e eu imagino por que vocês estão assim com essa cara, porque a gente está mudando completamente a forma, mas é a forma carinhosa que o brasileiro tem de ir no Mac. É o Mac que está ali do lado dele, né? É o Mac que realmente é um Mac de como ele se sente em casa. É isso. E através dessa fala, dessa história, ele conseguiu fazer a aprovação junto com o board. Só resumindo aqui. Olha. E utilizando o quê? História e emoção. Exatamente. Não é? Mas depois procurem melhor essa história no YouTube. Legal. Né? Que o Paulo conta na íntegra isso. E isso é maravilhoso ver o poder do storytelling. É fantástico. E funciona, gente. É uma coisa que está há milhares de anos aí. Agora que está vindo muito em evidência essa questão de storytelling. Hoje, a maioria das pessoas que me procuram é para ajudá-los a criar storytelling. Acabei de fazer um trabalho agora recente, no sábado, com uma pessoa da área de finanças que ensina finanças para pessoas. Ensina como você economizar, como você fazer melhores aplicações. E o principal pedido dela para mim na mentoria foi: eu quero aprender storytelling. Olha só. Eu quero aprender storytelling. Então, essa história do Mac é fantástica. Obrigado por compartilhar. Eu fiquei aqui, ó. Só faltou a Eu gosto muito de usar também esse storytelling e também exemplos que já aconteceram comigo ou com outros passageiros quando eu vou fazer uma venda. Eu não sou a pessoa que está na frente das vendas agora mais na Magic Blue, mas eu comecei a empresa e lá eu fazia muitas vendas. E aí eu comecei a perceber... a gente faz muitos grupos para adolescentes, né? E como eu tinha uma adolescente na época, hoje minha filha tem 21 anos, mas para mim ela ainda é uma bebê, claro, né? Mas até pouco tempo atrás, ela era adolescente. E aí eu via um pouco da preocupação dos pais, né? Nossa, mas eu vou mandar meu filho para os Estados Unidos como empresa e tal. E aí, quando barrava, era esta a trave que o vendedor tinha, eu falava assim, deixa eu falar com essa mãe. Deixa eu falar com esse pai. E aí eu falava, olha, sou a Joyce, sou proprietária da empresa, a gente já leva adolescentes há tantos anos e não sei o quê. E eu sei o que você tá sentindo, porque eu também tenho uma adolescente. Eu também sou mãe de adolescente. Então, eu entendo a sua preocupação. Quando ela sabe que você tem a mesma dor, né? Ela fala, peraí, ela sabe o que eu tô sentindo. Ela sabe o que eu tô sentindo. E é genuíno, porque realmente eu tinha uma adolescente e eu sabia a preocupação de um pai, de uma mãe, de mandar um filho pro exterior com uma empresa que ele acabou de conhecer. E aí eu desenrolava, mas olha, fica tranquila porque a gente preza por segurança. Eu, como mãe, eu sabia que o adolescente, ele quer a diversão, ele quer a festa, ele quer a resenha, né? Que ele chama resenha e tudo mais, os amigos. Que é a história. Que é a história. O pai não, o pai ele já quer saber. Segurança. Os guias são capazes, são capacitados, a empresa é idônea, o hotel é seguro. Então eu ia na linguagem do pai, me adaptava à linguagem do pai e da mãe para falar da segurança, exatamente. Falava assim, olha, a gente já levou tantos adolescentes. Olha isso. A gente já teve casos assim assado, mas como a nossa equipe é bem preparada, a gente solucionou da melhor maneira. E aí eu não tinha uma ligação que eu não fechava a venda no final. É isso. Ó, o que a Joyce acabou de ensinar pra gente aqui, ela acabou de fazer comunicação persuasiva. A comunicação persuasiva fala o seguinte: quando você tem objeções na venda, e essa é uma objeção. Não vou fechar porque meu filho vai sozinho. É uma objeção. Sim. Geralmente o ser humano ele não lida bem com objeção. A nossa principal reação numa objeção é lutar. Então a pessoa fala assim, não vou levar meu filho porque eu não confio, porque eu tenho receio e tal. Você fala assim, você tá louca, não, pode fechar comigo, eu garanto. Você é reativo. Quando ela utilizou o fato de você falar pra pessoa assim, eu te entendo. Eu já vivi o que você tá passando aqui. Eu sei a dor que você está sentindo porque eu sou mãe. Você está acolhendo aquela objeção. Você não está colocando uma resistência. Eu te entendo.
Eu sei a sua preocupação. Eu também ficaria preocupado. Mas deixa eu te contar uma história com fatos da minha vida, de outras pessoas próximas a mim, da minha família, que eu já fiz. Você arrebenta, você quebra qualquer objeção. Não tem nenhuma venda que a gente não fechava depois que os pais falavam comigo. A pessoa pode até ali não fechar na hora, mas eu garanto que na hora que ela desligar o telefone, ela fala, não, deixa. Ficou aquela sementinha lá, né? Deixa eu fechar, vai. Ela, me tocou. Que legal, né? Isso, funciona. legal. Que legal. Funciona. A gente teve aqui acabou sendo um exemplo aí, o storytelling e tal, mas que outras dicas você consegue trazer pra gente que a nossa audiência pode, assim, aplicar a partir de hoje? Tem alguma coisinha que a gente consegue para dar uma melhorada na nossa comunicação? Tem sim, Joyce. Basicamente o que eu falo é tudo uma rede interligada. E um dos princípios que a gente não pode esquecer, apesar do storytelling estar mais em evidência, é a comunicação básica. Comunicação básica dos 3 Vs. Então anota aí você que está aí do lado. O primeiro V não deixa de ser as palavras, comunicação verbal. Então, quando você está contando uma história, ou fechando uma venda, ou usando histórias ou não, utilize uma linguagem segura. Porque a pessoa que está do outro lado, ela está totalmente insegura. Aí você fala, tá, Cris, mas e? Se você chegar para a pessoa e falar assim, eu acho que isso aqui é um pacote interessante. Eu acho que eu acho que você vai gostar desse hotel. Eu acho não. Eu tenho certeza, com base nisso. Linguagem segura, comunicação verbal, primeiro componente. Outra comunicação visual. Comunicação visual é linguagem corporal. Você está falando com um cliente, por telefone, por chamada de vídeo, que seja, quantas vezes já vi gente que está assim, olhando para baixo, eu acho que você vai gostar desse pacote aqui, olhando para o lado, tá com o celular na frente, não, fecha assim, vai ser legal. Não! Você tem que estar ali presente, linguagem mostrando. Corporal, postura ereta, não precisa ficar duro, mas postura ereta. De preferência, se você está numa cadeira que geralmente as pessoas estão numa agência, não sei onde você está trabalhando com o teu cliente, mas se você estiver de frente fisicamente com o teu cliente, vire o tronco para ele. Eu tô ali para ele, né? A minha atenção tô é servindo tua. A ele. A minha atenção é tua. Não fica aqui no computador, geralmente faz, que eu já fui em várias... A pessoa tá ali no notebook Quantos agentes olhando que eu já vi, tela. A pessoa tá aqui na tela do computador, tá falando, o cliente tá aqui, e ela tá aqui. Não, se você fechar esse hotel aqui... Que pessoal isso? Não. Verdade. Vire o seu tronco e fale. Você pode até ficar no computador, não tem problema. Quando você for se dirigir à pessoa, vire pra frente ela. Contato visual sempre. Nada de olhar pra baixo, ficar olhando o catálogo, olhar pra cima. Olho no olho. E esses detalhes já têm um impacto, tem. Nessa credibilidade. Existe um estudo de um cara chamado Almert Berabian. Ele é um estudioso, acho que até faleceu já, da década de 60. E até hoje é válido. Que ele fala que num processo de comunicação onde envolva a emoção, que é o caso que vocês trabalham muito com seus agentes, envolve a emoção. 7% do impacto é verbal, 7 são palavras. 38 é voz, 55 é corpo. 55. E mesmo no online? Mesmo no online. Quantas vezes que eu ouço pessoas que vão mandar o WhatsApp para o cliente, às vezes não é nem chamada de vídeo. Porque chamada de vídeo você tá ali com a câmera aberta, você se porta um pouco melhor. Quando é um WhatsApp, eu já vi muita gente pegar o celular e mandar o WhatsApp assim. Tá sentado numa cadeira, do outro lado tá corcunda, tá relaxado assim, falando assim, não, esse hotel aí acho que vai ser legal. A pessoa tá com o diafragma comprimido, numa postura muito relaxada. O áudio que você tá mandando não tá passando só áudio ali não, tá, gente? Ali tá passando confiança. Se você tiver ereto, reto, mandando com o diafragma sem estar comprimido e colocando sorriso na voz, olha, eu tenho certeza que esse pacote vai trazer diferencial pra tua família. Sorria enquanto você fala, porque eu garanto que a outra pessoa vai pegar o teu sorriso. Caramba, que essa dica de aí ouro! é Sorriso na voz. O sorriso na voz. Mesmo que você não esteja olho no olho. A pessoa pega o teu sorriso. Faz um energia, teste. né, Faz um Cris? teste na tua família mesmo. Manda um áudio sem sorrir. Um áudio positivo. Uma mensagem que seja positiva. Eu não vou sorrir no funeral. Mas uma mensagem que seja positiva. Manda essa mensagem sem sorrir e grave sorrindo. A outra pessoa, ela vai detectar o teu sorriso. Eu já ouvi um estudo, não sei se eu sonhei ou se eu ouvi de fato, mas que o fato de você fazer isso te libera algumas substâncias no corpo que te deixa com mais confiança. Porque tô viajando ou existe isso mesmo? Não, a sua viagem é acertada. Porque quando você sorri, você reduz a defesa da pessoa. Você mexe
músculos que liberam... Eu costumo falar assim, para você transmitir credibilidade para um cliente, você tem que gerar credibilidade. O sorriso faz isso. Você, quando traz empatia que um sorriso traz, ou não precisa nem sorrir tanto, eu não consigo sorrir. Semblante leve, mas não fica falando de cara fechada. Um semblante leve reduz resistência. Porque aquela outra pessoa, nós somos animais. A gente não pode esquecer da nossa base. Nós somos seres animais. O animal, ele tá na tua frente, você tá vendendo alguma coisa para ele. Você vai mexer no bolso dele. Eu preciso reduzir essa resistência. Eu preciso reduzir. O sorriso ajuda, o semblante ajuda, porque ele te vê como amigo. Você não é uma ameaça para ele. Você não é uma ameaça. Então o sorriso é crítico. Ele precisa fazer com que ele se sinta da mesma tribo, já que a gente está falando de animal. Exatamente. Aperto de mão, Joyce. O sorriso, o aperto de mão. O aperto de mão, existem técnicas que eu ensino para os meus mentorados, de dependendo da posição que você aperta a mão do teu cliente, você pode indicar para ele diversas mensagens subliminares. Olha isso. E aquele aperto de mão mole? Nossa, que raiva. Você quer ir embora, né? Você não quer fazer raiva. Negócio. A pessoa aperta tua mão ali assim, solta assim. Você não tá presente. Parece que a pessoa tá com nojo, né? Aquela coisa. Não. Nossa, parece uma mão de alface. Deus me livre. Que confiança que você passa pra pessoa. Exatamente. Existe uma técnica que eu vou ensinar pra você que tá aí do outro lado, que é a técnica da mão, do abraço da mão. O que é o abraço da mão? Vocês já devem ter visto alguém que faz isso. Ou sofrido esse abraço da mão, às vezes sem perceber. Você vai receber o teu cliente dentro da tua loja, você que é agente de viagem ou o que seja. Se você estiver fisicamente com ele, cumprimenta o teu cliente e cumprimenta o teu cliente com duas mãos. Pega a mão dele e faz um... Olha, assim... Vamos treinar vamos simular. Faz assim. Sim. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Faz um colchãozinho com a mão. Que legal. Você traz uma confiança, né? Acolhimento. Acolhimento, eu já me senti querida. Acolhimento. Olha isso. Entendeu? Eu não tô aqui só para te fechar um negócio, eu quero te acolher, eu quero te ajudar. O abraço o abraço de mão é muito bom. E não tenha medo de fazer, porque às vezes a gente fica com medo de tentar as coisas e fala assim, mas o que essa pessoa vai pensar, não sei o quê. Faça. Pode ser rápido, não precisa ser demorado. Eu faço isso empiricamente. Pois percebi que agora, você falando, eu faço com é. algumas pessoas, em algumas situações, de mostrar tanto acolhimento que eu faço isso meio que naturalmente. Porque a pessoa vai se sentir confortada, a pessoa vai se sentir acolhida, ela sabe que ela vai comprar alguma coisa, ela sabe que você vai vender alguma coisa, mas... Eu quero fazer algo a mais, né, por você. Eu sou teu amigo aqui nesse processo. Legal. Eu sou teu amigo. Então, o aperto de mão com um abraço que legal. Funciona. Que legal, olha quantas dicas. Que legal, então, que legal. recapitulando os 3 Vs que você falou. Verbal, o visual, corpo e o vocal. E o vocal. Aí é o tom da voz, é o sorriso na voz. As palavras. Então, verbal, visual e vocal. Exatamente. E até a entonação de como você fala. Por exemplo, se você está falando com um cliente e você percebe que ele não está prestando atenção, olhe bem no olho dele e diminua a voz, assim. Você vai chamar a atenção da pessoa. A pessoa vai ficar... Ele vai parar ali do celular na hora ali. O que ele falou? Entendi. Você tá falando de dinheiro. Se o cara não ouviu o que você está falando, ele não está interessado. Já é próximo cliente. Sim. Mas diminua a voz, aumente a voz, dê ênfase. Esse hotel é incrível. Não tenha medo de exagerar. Porque isso tudo passa emoção. Então, por isso que o Albert Merame fala, 38% é voz, 55% é corpo, 7% são palavras. Se eu só falar que, esse hotel aqui é incrível. Não é essa a emoção que eu quero passar. Sim. O cara não compra você. Não. Esse hotel aqui é incrível. Pode fechar que você vai curtir demais com a sua família. Não. E tem tantos profissionais assim hoje em dia, né? Tem muita gente assim. Seja por procrastinar, seja por estar confortável aquela posição dele, ou seja por não conhecer as técnicas também. Eu costumo falar que também tem a questão da ignorância, de você não saber. Ignorância não é coisa negativa. Ignorância é eu não sei algo. Mas se eu não sei algo, eu tenho 2 atitudes. Ou eu procrastino e fico no sofá esperando, ou eu vou pra luta procurar aquele conhecimento que eu sou ignorante hoje. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo lá atrás, voltando do Cris Caladinho. Se eu não tomasse a atitude de sair do sofá e procurar esse conhecimento, eu estaria lá até hoje. Não, você foi corajoso que você usou aquele combustível daquela dor para se transformar. Exatamente. Eu esperei cair, né? Tomei a porrada. Então, se você tá aí do outro lado, não espera a porrada chegar não, viu? É tão mais difícil. Se você consegue... É muito mais fácil você correr trotando ou caminhando do que você começar correndo no chão, numa queda. Então, se você tá caminhando, continua, que você vai correr já já.
Perfeito. Legal. Incrível. Cris, pra galera que tá querendo se destravar, você acha que fazer stories, lives, isso ajuda. Atrapalha? Ajuda. Eu acho que você, no Instagram, você tem que seguir algumas técnicas também. Então, o Stories, a pessoa que está assistindo o teu Stories na mídia social, ela quer ver muito da tua vida. Ela quer ver muito do teu dia a dia no trabalho também. Não é só da tua vida pessoal, do teu dia a dia do trabalho. Então, Seus bastidores. Seus bastidores. Legal. Você está ali preparando um pacote fantástico para alguém. Poxa, compartilha isso. Fala, gente, olha só, tô aqui super animada ou animado, eu estou fazendo aqui um pacote, criando um pacote para uma família que vai ter uma experiência incrível em Orlando. Mostra a tela do computador, mostra você ali. Não precisa dar detalhes para revelar nada de ninguém. As pessoas gostam de ver isso. Esse é o Stories. Então, e aí fala, mas eu não tenho habilidade com câmera. Cria, começa. O primeiro vídeo não vai ficar legal. Ou o que vão falar, né? Aquela questão Ou o que vão falar, que fale. Você tem que começar de algum lugar. Você não vai sair perfeito. O primeiro vídeo que eu fiz na época do digital, quando eu comecei o Instagram, o primeiro vídeo foi horrível. Eu falo, foi horrível, foi porcaria. Mas tem aquela frase, acho que você já deve ter ouvido. Feito melhor né? do que perfeito? Não, aquela frase assim, se você não sente vergonha da sua primeira versão, você começou tarde demais. Uma coisa assim. Exatamente essa. E assim, é um processo. E aí foi melhorando. Então comece. E use o Stories para criar o teu dia a dia, que as pessoas se interessam muito por isso. E aí os Reels, outras coisas, tem várias técnicas que você pode utilizar, mas comece. Que legal. E você, cara, você falando pra gente, você contou pra gente um pouquinho da história do CC, né, do Cris Caladinho, e que era tímido, e hoje você é um cara que é um mentor da oratória. Mas, cara, não tem exemplo melhor que a gente pode ter de inspiração pra gente trazer para os nossos Magic Makers. Sim. De que é possível, de quanto é importante a gente também estudar, a gente ir pra cima. Eu não me considero um cara da comunicação, eu tô estudando exatamente pra me comunicar melhor, né? A Joyce eu considero uma pessoa nata Já disso, é. eu aprendo E olha que eu não fiz curso, mas eu quero agora me aprofundar. Não, você é muito natural, isso é muito Mas bom. isso faz com que a gente se inspire também, para que a gente também aprofunde mais na comunicação. E como é importante, né? Eu acho que assim também nesse processo do que você falou da questão da inteligência artificial, eu vejo a comunicação como a peça fundamental para a gente realmente colocar o nosso ser humano para as pessoas, né? E a gente conseguir se comunicar. E hoje a gente tem uma coisa na nossa mão que é, né, parece ser clichê, mas é a internet, que a gente pode chegar para milhares de pessoas. É verdade. E antes a gente não conseguia fazer, era só aquelas pessoas presenciais. E hoje você fala com pessoas no mundo inteiro. Exatamente. Não é? O que você falou de você ter uma ferramenta nas tuas mãos que é a internet, e outra ferramenta na tua mão que é a internet, é isso aqui, ó. Isso aqui é a tua ferramenta de comunicação. Isso aqui é uma ferramenta. Com isso daqui você consegue atingir gente de tudo quanto é lugar. É muito bem o que você falou. E a comunicação, você precisa começar a exercitar no dia a dia, sendo natural. Use isso daqui, começa a registrar, porque funciona, gente. Funciona, é uma maneira de você levar para as pessoas o que você tem aqui de melhor na tua agência, no teu pacote, no teu eu. Leve. E essa questão de diminuir o medo do julgamento e da crítica é uma coisa que a gente tem que também colocar na nossa mente. Porque, de novo, voltando no que você falou e a Joyce também. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Mas o que as pessoas vão falar de mim na minha cidade? Eu vou ficar blogueirinha ou blogueirinho? Seja blogueirinho e blogueirinha. Quanta gente que a gente conhece aí que hoje são pessoas milionárias, bilionárias. Vários exemplos recentes, inclusive, que viraram blogueirinho e hoje estão concorrendo aí na política e ganhando dinheiro e vendendo. E é isso. E são os outros que pagam o seu boleto? Exatamente. Você vai ficar preocupado? É você que tem que resolver. Se você chegar no supermercado, o cara vai fazer duas perguntas, se é blogueiro ou não. O cara vai perguntar, é débito ou é crédito? Mas não é? Verdade. Seja você um blogueiro ou não. É débito ou é crédito? Exatamente. Não tem jeito. É verdade. Tem que fazer. Ô, Cris, eu posso pedir uma dica? Lógico. Você fala que eu tenho essa facilidade de comunicação, mas tem uma coisa que me atrapalha e eu não sei como resolver. Tá. Quem sabe você pode me ajudar. Vamos tentar. O meu pensamento é muito mais rápido do que as minhas palavras. E muitas vezes quando eu tô fazendo um vídeo, alguma coisa, uma entrevista, ou até mesmo uma palestra, a minha cabeça é mais rápida do que as minhas palavras, então eu acabo me atrapalhando. Tem alguma maneira de
corrigir isso? Tem. Eu também passo pelo que você passa. Eu também tenho um pensamento muito acelerado e às vezes eu me atropelo. E o que acontece comigo às vezes é pior, Joyce. Além de eu me atropelar, às vezes me dá branco. Ah, tá. Porque é tanta coisa junta que na hora que... Opa, o que eu ia falar mesmo? É verdade, às vezes me dá branco também. Eu costumo falar o seguinte, você vai fazer uma comunicação um pouco mais formal com alguém, usa uma técnica que eu ensino chamada de OPCC. O que é OPCC? OPCC. Você vai aprender isso lá no treinamento. Eu não cheguei lá. Você vai chegar. Qual que é o objetivo da minha mensagem? Se eu estou conversando com aquele cliente, qual que é o meu objetivo? Por quê? É o P. O, objetivo. P. Por que aquilo é importante? Por que aquilo é importante? Quais são os 3 pontos de conteúdo que eu preciso passar para aquela pessoa? 3 pontos. Não mais do que 3 pontos. Aí você fala, mas eu tenho 15 pontos. Agrupa em 3. Agrupa em 3. E é o C de conteúdo. E o último C é de chamada para ação. Quando você terminar de falar, o que você quer mobilizar o Paulo a tomar uma atitude ou o Cris a tomar uma atitude? Coloca isso no papel. Se você sofre muito com esse pensamento acelerado, coloca isso no papel. Estrutura isso antes. Escreve no papel. Não tem coisa melhor que você vai fazer do que você escrever no papel. Que nem você fez aqui, que nem você faz ali, que nem eu faço aqui ali. Coloque no papel. Escreva. Quando você escrever, o teu fluxo lógico vai ser lembrado. Você vai lembrar do OP e do CC. Você vai lembrar. Isso é uma dica. A outra dica é faça pausas. Tá falando, eu vim aqui falar sobre o projeto número 1 e o projeto número 2 e o projeto número 3. Eu tô falando e tô metendo vício de linguagem no meio. Às vezes vai me dar branco. Faça pausas, tome água. Enquanto você tá conversando, provoque silêncio. Porque o silêncio vai te ajudar a reestruturar a tua ideia. Comunicação é uma via de 2 mãos. Eu preciso dar tempo para quem tá me ouvindo reagir. Como que eu vou despejar um monte de coisa? Outra pessoa vai cansar. Sim. Você vai perder a venda ali. A pessoa fala, pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui. Né? Faça pausas. Mas isso não dificulta quando você está, por exemplo, fazendo uma palestra? Muito pelo contrário. É mesmo? Muito pelo contrário. É aí que eu também tinha essa crença. Peraí, eu tô num ambiente formal. 2019, eu em Orlando, 3.500 pessoas. Você deu uma palestra em Orlando para 3.500 pessoas. Foi a maior palestra da minha vida. Que fantástico. Foi um desafio? Que fantástico. Eu tremia. Até hoje você treme quando sobe no palco? Mas porque a gente tem técnicas. Eu tremo muito, assim, eu fico com muito frio na barriga. Eu sinto. Por mais que eu domine o assunto, eu fico cheia de borboleta lá no estômago. Mas ele tem umas técnicas muito legais antes de ir pra palestra. Exatamente. Antes, durante e depois. Porque, antes de entrar aqui, eu tava morrendo de medo, gente. Para com isso. Para com isso. Você não. Eu tava morrendo de medo. É que você me tranquilizou conversando comigo. Mas 3.500 pessoas, Orlando e tudo mais. E aí o que geralmente... Foi na Universal, né? No Porto Fino. Foi que Porto demais. Fino. Que experiência. Foi muito fantástico. Eu tava tremendo. E basicamente o que eu fiz foi usar técnicas para controlar a tremedeira. Eu ensino técnicas para controlar a tremedeira. Eu ensino técnicas de pose de poder. Eu já conheço algumas. Já. Pose de poder. Sim. E essas técnicas não é coisa da nossa cabeça. Quer dizer, Porque o que ela faz é ativar a área do nosso cérebro para diminuir o cortisol e aumentar a testosterona. Tem químico. Todo químico. É físico-químico. Tem todo um conceito por trás disso. É físico-químico. E aí, voltando pra tua pergunta, poxa, eu posso fazer pausa numa coisa formal? Eu fiz pausas lá. E a pausa que eu fiz foi levar uma garrafinha d'água na minha mão. Olha. E eu usava água pra me hidratar, mas eu usava água pra fazer as pausas. Para reequilibrar os pensamentos. E reorganizar aqui os pensamentos. E eu diminuí a minha autocrítica para pensar, estou num ambiente formal com 3.500, eu vou tomar uma água? Eu vou dar um gole na garrafa? Todo mundo me olhando? Eu dei o gole na frente de todo mundo e ninguém achou ruim. Não teve uma pessoa que chegou para mim às 3.500, lógico, eu não recebi o feedback das 3.500, mas ninguém chegou para mim e falou, Cris, que vergonha, você tomou água, não faz mais isso. Não, eu sou humano. Sim. E nessa que eu tomava um gole, eu usava a água como estratégia em alguns momentos que eu estava percebendo que eu estava acelerado, porque você percebe. Percebe. Eu sei que eu estou me atropelando. Só que aí tem 2 fatos que acontecem. Você está percebendo e você não toma nenhuma atitude, porque, puxa, deixa eu já despejar para acabar isso, esse sofrimento. Deixa eu já... Eu vou despejar, eu acabo, aí para o meu sofrimento. Vai pra essa linha, né? Não. Você tem que ler o público, perceber... E se ler também e falar, estou falando muito rápido, estou vendo que estou perdendo a atenção das pessoas, deixa eu tomar um gole d'água. Agora. E toma. Nessa que você pausa, você, o teu cérebro pausa, exatamente, tome água. Você pausa e você dá tempo para as pessoas processarem o que você falou.
Que legal. Existe uma frase que é clichê, e eu vou falar ela aqui, mas ela é importante, que fala que a comunicação não é sobre o que você fala, é sobre o que os outros ouvem e entendem. Olha só. Se você fala muito rápido, a pessoa não está te entendendo. E talvez por delicadeza e por educação, ela vai falar assim, ai, Joyce, repete aquela frase que eu não... Pouca gente faz isso. Às vezes você perde uma venda porque a pessoa não te entendeu. Você me fez lembrar uma história muito engraçada. Eu vou contar aqui. Pode contar. No dia do nosso casamento, eu e o Paulo, somos casados. Não tem aquela... A gente se casou na igreja católica e aí o padre... Eu sabia que já ia sobrar pra mim. Mas não, essa é porque você me falou isso, eu lembrei. Ixi, eu sou culpado. O padre fica falando algumas coisas e você tem que repetir. Então, ele falou pra mim, e colocava o microfone e eu ia repetindo. Casamos na Nossa Senhora do Brasil, igreja lotada, 300 pessoas. Nossa. E a gente lá. Casamento super esperado, aguardado pela família toda, por nós também. Nossa. O Paulo foi meu primeiro namorado, foi a primeira namorada dele, enfim. E aí, o padre colocava o microfone, eu falava, repetia e tal. Chegou a vez do Paulo. E aí, o Paulo foi repetindo. O padre falava... Imagina o nervoso que tava o cidadão, né? Prometo, não sei o quê, ser fiel. Ele repetia, não sei o quê. Aí, no final, o padre falou uma frase. O Paulo parou e falou, onde nós. E terminou. Aí eu falei, que não tinha nada a ver. Eu acho que assim, para todos, sempre, amém. Ele vira e fala, onde nós. Eu falei... Imagina a cabeça dela, o que eu quis dizer com aquilo, né? O que eu falo agora? O que eu faço? E era a última frase. Aí terminou, padrinhos, sai todo mundo, beijo. Fomos pro carro pra ir pra festa. DR. Eu acho que ela ficou com aquilo na cabeça. Paulo, o que você falou aquela hora do padre? Ele falou assim... Eu não consegui entender o que o padre falou. Eu não ia perguntar pro padre, ia na frente de 300 pessoas. Repete, por favor, que eu não entendi. Eu falei qualquer coisa que veio na cabeça. Onde nós? Mas essa foi curioso. Onde nós? Onde nós? Aí eu falei, tá bom, né? Porque eu entendi o propósito. Realmente, por favor, repete aí que eu não entendi. Volta. Porque ninguém faz isso. Pois é. E aí, se eu perguntei pras pessoas, ninguém ouviu o que eu ouvi. Ninguém percebeu, né? Eu tratei aquilo como uma naturalidade, entendeu? As pessoas não perceberam porque eu não mudei o tom de voz e continuei ali. Se eu perguntasse pra ele o que foi, ia gerar todo um constrangimento e todo mundo ia prestar atenção naquilo. Sim. Então eu falei uma coisa que só ela percebeu praticamente. Mas você concorda que ninguém parou pra perguntar? Não, ninguém. Exatamente. E nem Foi você o gole mesmo parou? d'água, né? Foi o gole d'água. E nem o padre parou. Peraí. Onde Foi nós? uma técnica inconsciente Ele poderia falar assim, o que você falou, meu filho? ele também não fez. Só ela que ficou com isso, porque ela tava do meu lado. Sim. Mas você sabe que eu falo pras pessoas assim, prestem atenção, e vou voltar pro autoconhecimento, tá? Lembra do autoconhecimento que eu falei? E eu sempre peço nos meus exercícios do treinamento e da mentoria para o autoconhecimento, se grava. Você já se gravou? Isso é uma ótima Você já se Isso ajuda gravou? muito, né? Mesmo numa conversa com o cliente, você tá ali conversando com o cliente por WhatsApp ou até por vídeo presencial, deixa o celular do lado. Põe numa postura que o celular capte você, né? E coloca o celular para gravar sem o cliente perceber. Grava você, não vai gravar o cliente, grava você falando, interagindo. Será que a sua pronúncia é boa? Será que você tá falando muito fechadinho assim que o cara não tá entendendo, ele finge que tá entendendo e aí você perde a venda porque você não se comunicou direito, o cara não entendeu? A postura, né? Também Outra coisa que E olha eu quanta vejo, facilidade que a gente tem pra gente se gravar. não tem motivo. N times, né? Por isso que eu falo, você só não toma a ação da comunicação, comunica ação, se você não quiser. Tem ferramenta hoje pra isso, não tem desculpa não. Às vezes as pessoas falam pra mim assim, ai Cris, eu não gravo. Isso é outra coisa. Eu não gravo, eu não faço vídeo porque eu não tenho uma câmera boa, não tenho um equipamento bom. Para com isso. Exato. Todo celular tem uma câmera. A Pode gente não ser a daquela melhor. época que a gente gravava naqueles gravadorzinhos com fita. Exato. E ficava voltando pra escutar o que tinha gravado. Verdade. Eu vou falar uma história aqui rapidinho pra não tomar muito tempo, mas quando eu estava pra criar o meu treinamento, eu procrastinava e eu falava o seguinte, eu não gravo treinamento ainda, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho uma câmera boa, é porque eu não tenho um estúdio, é porque eu não tenho... Quando eu venci essa crença do autoconhecimento, essa crença limitante, essa barreira, eu falei, pera. Eu tô com um celular que tem uma câmera, pode não ser a câmera ultra moderna, mas peraí, deixa eu gravar. Ficou bom. Vou gravar com esse cara aqui. Quando eu quebrei essa crença limitante, essa barreira que me segurava, essa corrente, nossa, mas foi. Nada te segurou mais. Então, você que tá do outro lado não se comunica porque não tem equipamento bom ou porque só...
Para. Vai pra ação. Vai pra ação agora. Show de bola. Perde tempo não. Show de bola. Perde Show de tempo bola. não. Eu tô aqui maravilhada com tantos insights. Nossa, eu não que vejo legal. a hora Que de começar a bate-papo colocar gostoso, então isso valeu, em prática. valeu. Pra gente foi assim, sensacional, né? Eu obrigado. amei. Obrigado, Eu ficaria obrigado. horas conversando com ele. Mas, E pra além de você... ser muito gente boa, né? Obrigado, muito, gente. muito simpático. Obrigado. E se você quiser saber, se comunicar aqui com o Cris, deixa pra gente aí o seu contato, pra nossa audiência, como que as pessoas podem te achar. Legal. Da mesma forma que o Paulo me achou, você vai me achar no Instagram. Então, se você for lá no Instagram e colocar @comunicacoach, vai estar escrito depois pra vocês, @comunicacoach, você me acha no Instagram. Tem muito conteúdo pra você. Ou se você quiser entrar no nosso site, que é www.comunicacoach.com.br. Tem uma porção de conteúdos lá, treinamentos, mentorias, e-books, uma série de livros. Então, vai ser um prazer estar com o público de vocês e o que vocês precisarem, conte comigo. Maravilha. Show de bola. Muito obrigada, Obrigado a Cris. Foi um vocês. prazer te conhecer, um Obrigado. prazer bater esse papo. Adorei. Obrigado mais uma vez e vão vir parcerias, muitas parcerias ainda pela frente. Vamos. Vocês, Contem Tenho comigo. certeza que você pode nos aguardem. ajudar muito ainda. Vamos junto, contem comigo e obrigado mais uma vez pelo convite. Estou honrado. A gente honrado que mesmo. agradece. A gente que agradece. Obrigado. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.